Fala, concurseiro e concurseira, nós estamos aqui gravando mais uma resolução de questões aí, dessa vez da banca FCC. Então, se você vai fazer um concurso dessa banca aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo com algum colega que também vai fazer e não esquece lá de seguir o nosso Instagram, fortalece aí o professor. Então, vamos lá, chega aí, pessoal. A primeira questão da FCC nos diz o seguinte, uma questão aí de 2022, que ela nos diz: considere as seguintes proposições. Em março, há 2 feriados ou 5 domingos. Essa é a nossa proposição P. Proposição Q: em março, nunca há carnaval. O que a FCC nos pede aqui? Ela quer a negação da condicional P, então Q, é equivalente à afirmação. Então, é equivalente a qual das alternativas aqui? O que é que a questão aqui está nos pedindo, pessoal? Ela não quer uma equivalência. Ela quer, a grosso modo aqui, só a negação. É porque ela pede a equivalência da negação. Isso pode até te confundir, candidato. Mas, na verdade, o que ela só quer aqui é a negação. Uma equivalência a essa negação. Então, você vai negar e achar a negação em uma das alternativas. Como é a negação aqui do sim, então? A gente sabe que é o mnemônico mané, que quer dizer o quê? Que eu vou manter a primeira, e vai trocar pelo conectivo e eu vou negar a segunda. Então, como é que vai ficar isso? A gente tem a proposição aí, P, então Q. E eu quero negar ela. Então, vai fazer o quê? Mané, né? Mantém a primeira, então vou manter a primeira, P, e troca o conectivo sim, então, pelo E, que a gente sabe que é um chapeuzinho, ó. E eu vou negar a segunda, não Q. Então, como é que vai ficar essa negação? Se eu vou manter a primeira, que é o P, vai ficar exatamente o que está escrito aqui, ó. Exatamente isso. Em março, há 2 feriados ou 5 domingos. Troca agora pelo conectivo e eu vou negar a segunda proposição, que é a que diz: em março nunca há carnaval. Negação dessa proposição, a gente tem aqui, ó, um quantificador. E aí a gente lembra lá da aula de quantificadores que a negação de um quantificador universal negativo vai ser um particular afirmativo. Então, para eu negar uma coisa que nunca acontece, eu vou dizer que ela acontece pelo menos uma vez. Então, em março, pode existir algum carnaval. Pode haver um carnaval. Então, são essas as nomenclaturas que a gente vai usar. Então, a gente vai procurar isso nas alternativas. Na letra A, em março, não há feriado. A gente já pode eliminar. Por quê? Porque a primeira proposição é o P. Tem que ficar exatamente o que está ali, ó. A gente não negou ela. A gente pode também retirar a B, ó, porque tem um não aqui. E na letra C agora. Em março há 2 feriados ou 5 domingos. Isso aqui é exatamente o que está aqui, ó, que a gente manteve. E, olha aí, ele trocou o conectivo, ó, pelo E. E a gente lembra que no mané a gente troca. E negou a segunda. Em março pode haver o carnaval. Era a negação do quê? Que dizia em março nunca há carnaval. Se eu quero negar isso, eu posso dizer o quê? Que vai haver pelo menos um carnaval. Pode haver carnaval. Existe um carnaval em março. Então são essas as nomenclaturas que podem aparecer. Gabarito aí, portanto, pessoal. Letra C. Próxima questão nos diz o seguinte: quando Pedro nasceu, sua avó tinha 48 anos. Hoje Pedro faz aniversário e está completando 1/3 da idade de sua avó. A soma das idades dos dois hoje é. Essa é uma questão típica aqui, pessoal, de equação do primeiro grau e sistemas de equações, que a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos anotar a primeira informação. Quando Pedro nasceu, sua avó tinha 48 anos.
Então, quer dizer que a idade da avó dele hoje, a idade da avó dele, a gente vai chamar a avó de A e Pedro de P. A idade da avó dele vai ser o quê? 48 anos que ela tinha, mais P, que vai ser a idade dele a cada ano. Por exemplo, se ele tem um ano, quer dizer que passou um ano que ele nasceu, né? Então a avó dele vai ter 48 mais um ano que ele completou de vida. Então essa é a idade da avó de Pedro. Aí aqui, ó, a segunda frase. Hoje Pedro faz aniversário e está completando um terço da idade de sua avó. A soma das idades dos dois hoje é... Então, ó, Pedro, ele está fazendo aniversário e ele tem um terço da idade da avó. Então, esse aqui é o nosso sisteminha de equação. É ele que a gente vai usar para resolver essa questão. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente sabe, ó, que Pedro é igual a um terço de A, né? Então, eu posso substituir isso lá, ó. Eu tenho essa equação aqui, ó. Pedro é igual a isso. Então, no lugar de P aqui, eu vou substituir por isso para ficar com apenas uma incógnita. E aí eu consigo resolver essa equação. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vou puxar ela. A avó é igual a 48 mais P. E eu sei que P é o quê? É um terço de A. Agora, o que é que eu posso fazer? Para resolver isso aqui, eu tenho que isolar letra para um lado e número para o outro. Então, eu vou jogar essa letra lá para o outro lado. Tá positiva, ela vai para lá negativa. Então, vai ficar A menos um terço de A igual a 48. A menos um terço de A. Como é que a gente vai resolver isso? A gente sabe, quando não tem nada colado na letra, quer dizer que ela vale 1, né? Então, vamos só pegar os números aqui. Vamos fazer um cálculo aqui auxiliar. Eu sei que aquele A, quando não tem nada colado nele, ele vale 1. E o outro é um terço, né? Então, eu vou fazer 1 menos um terço. Quanto é que vai dar isso aqui? Vou puxar aqui para baixo. Vou colocar o denominador aqui, ó, comum, 3. O que é que a gente vai fazer? Tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Isso aqui é uma regrinha aí de operações com frações. Quando não tem nada embaixo, eu sei que tem 1, né? 3 dividido por 1 é o próprio 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1 é 1. Não esquece de colocar o sinal no meio, ó, de menos. Então, vai ficar aqui 3 menos 1 em cima, que isso vai resultar em quê? 2 sobre 3. Então, esse vai ser o resultado. Eu vou ter aqui 2 terços de A após fazer esse cálculozinho. Isso vai ser igual a 48. Esse 3 agora está dividindo embaixo, passa para lá multiplicando. Eu vou ter que 2A é igual a 48 vezes 3. 2A vai ser igual a 144. Esse 2, quando está colado na letra, quer dizer que ele está multiplicando a letra. Então, se ele está multiplicando do lado esquerdo, passo para o lado direito, dividindo. Como é que vai ficar isso? A é igual a 144 dividido por 2. A idade da avó vai ser o quê? 144 dividido por 2 é exatamente 72 anos. Então, a avó de Pedro, ela tem 72 anos. Eu já tenho a idade dela. Só que ele quer a soma das idades. Ele quer o quê? A mais P. Isso é igual a quanto? Eu já tenho a idade da avó, falta eu achar a idade de Pedro. E ele disse aí que Pedro, fazendo aniversário hoje, ele está completando o quê? Um terço da idade da sua avó. Então, quer dizer, ó, que eu vou pegar essa segunda equação aqui, ó,
e vou substituir o valor de A lá, ó. Então, ó, Pedro, a idade dele vai ser 1/3 da idade da avó, que é quanto? 72. Multiplica agora, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. 1 vezes 72 é o próprio 72. 3 vezes nada embaixo, 3 vezes 1, né? Quando a gente não tem nada embaixo, é 1. 3 vezes 1, 3. 72 dividido por 3, eu tenho que isso é 24. Então, a idade de Pedro é igual a 24. Vou somar agora com a idade da avó e vou achar o resultado. Isso vai dar exatamente 96. Então, a soma da idade dos dois, da avó mais a idade de Pedro, é igual a 96 anos. Gabarito aí, letra B. Tranquila essa questão, né, pessoal? Próxima questão nos diz o seguinte. Pausa aí, tenta fazer e aí depois confere a resolução. Quantidades iguais de soluções de álcool etílico, uma a 70% e outra a 50% foram misturadas, obtendo uma nova solução. Obteremos uma nova solução de álcool a quantos por cento? Então, vê só. A gente tinha aí a primeira solução e a gente tem a segunda solução. Na primeira, a gente tem 70% de álcool, né? E na segunda, a gente tem o quê? 50% de álcool. Concorda comigo que esse sistema aqui todo, ele forma 100%. Tem 30% aí de outra substância, que pode ser água, pode ser qualquer outra coisa. E esse também aqui forma o quê? 100%. Tem 50% de álcool e 50% aí de outra substância que provavelmente também pode ser água. Então, se essas substâncias foram misturadas, vê só, concorda comigo que se eu tenho aqui um sistema 100% e outro sistema aqui 100%, e eu quero misturar eles em outro recipiente, eu vou pegar esse, vou jogar dentro, mais esse e vou jogar dentro. Ou seja, eu vou ter o quê? 100% mais 100%, eu vou ter um sistema ali aumentado, vai ser o dobro, vai ser o quê? 200% exatamente. Então, é isso que a gente tem. Um sistema aí com 200%. Como a gente quer descobrir quanto de álcool vai ter nessa nova solução, a gente vai somar a quantidade que tinha na primeira mais a quantidade que tinha na segunda. 70 mais 50, 130. E aí repete o 200 embaixo. Como a questão aqui ela nos pede em porcentagem, a gente sabe que para achar um número em porcentagem ele é por cento, né? Por 100. Então a gente tem 100 no denominador. Para a gente ter 100 aqui no denominador, o que é que dá para fazer? Dá para simplificar por 2 embaixo e por 2 em cima. O que é que vai acontecer? Embaixo a gente vai ficar com 100. 200 dividido por 2 é 100. Então, ó, facilitou. O resultado que der em cima já vai ser o resultado da porcentagem, porque está por 100. Então, o resultado já vai sair em porcentagem. 130 dividido por 2, 65. Isso é a mesma coisa que 65%. Então, na nova solução, a gente vai ter aí 65% de álcool etílico. Gabarito aí, pessoal. Letra C. Questão boa, questão boa. Quarta questão aí da FCC e última questão nos diz o seguinte. Vou dar um zoom aqui para melhorar para vocês a visualização. Show, agora sim. Uma pesquisa de opinião realizada em 7 cidades obteve os números de manifestações favoráveis a um produto dados pela tabela a seguir. E a gente tem aí da cidade A até a cidade G. A diferença entre a média e a mediana desse conjunto de dados é, então, uma questão aqui de estatística, questão aqui que está no seu edital, candidato, e ele quer a diferença entre a média e a mediana. Primeiro, a gente tem que achar a média e a mediana,
e depois subtrair a média da mediana para achar o resultado. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Para achar a média, a gente sabe que é somar todos os valores e depois dividir pela quantidade. E para achar a mediana, ele é o termo mais central, é o termo que ele vai ficar no meio. Então, para achar a mediana, a gente tem que fazer um negocinho chamado ROL, que é para organizar esses dados. Esses dados aí estão brutos, são dados brutos. Para a gente organizar eles, a gente tem que colocar em ROL, que é o quê? Colocar em ordem crescente ou colocar em ordem decrescente. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos fazer o ROL. Vamos colocar esses dados aí em ordem crescente. O menor é aqui, ó, o 34. Qual seria o próximo? 42. Então, a gente vai riscando aqui para não se perder. O próximo, 53. 62. 65. 87. E, por último, 91. Então, os dados aqui já estão organizados em row. O que é que a gente vai fazer para achar aqui a mediana? Quando a quantidade de termos, guarde isso para você, candidato. Quando a quantidade de termos for ímpar, ou seja, quando a quantidade aqui de elementos dentro desse conjunto for ímpar, a mediana vai ser exatamente o termo do meio. Quando for par, a gente vai somar os dois do meio e vai ter que dividir por 2, fazer a média. Aqui a gente tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, uma quantidade o quê? Ímpar. Então, a mediana vai ser exatamente o termo do meio, que vai ser quem, ó? O 62. Percebe? Eu tenho 3 aqui para esse lado e 3 para esse. O termo do meio, exatamente o do meio, ele vai ser a mediana. Então, a mediana, ela vai ser igual a 62. E a média? A média a gente vai ter que somar todos esses valores e dividir por 7, que é a quantidade. Então, o que é que a gente tem que fazer para achar a média? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Para achar a média, a gente vai ter que somar 34 mais 42 mais 53 mais 62 mais 65. Não vai dar aqui. Deixa eu organizar aqui para você conseguir visualizar melhor. Mais 87 mais 91. Quanto é que vai dar essa soma? Rapidamente aqui, para a gente achar essa soma, a gente vai fazer aqui 34. 34, né? Mais 42. A gente vai ter aí, ó. Deixa eu fazer aqui com vocês. Que ajuda como se fosse simulando a prova, né? No dia vocês vão ter que fazer assim. Eu vou fazer aqui na calculadora rapidamente, para a gente ganhar tempo. Mas a gente aproveita e faz aqui como se fosse no dia da prova. Lembrando que eu tenho que somar todos esses valores e dividir pela quantidade de termos, que é 7. Então, ó, vamos somar aqui tudo. 6, 9, 11, 11 mais 5, 16, 16 mais 7, 23, mais 1, 24. 5 mais 4, 9, mais 5, 14, 20, 26, 26 mais 8. Tenho aí 34, 34 mais 9, 43. Então, eu tenho aí 434. Então, isso aqui, a média aqui, vai ser o quê? Igual a 434 dividido por 7. Isso vai dar quanto?
gente tem que realizar essa divisão. 434 dividido por 7. 7 vezes quanto aqui para chegar mais perto de 43, né? 7 vezes 6, que dá 42. Sobra 1. Desce o 4. 7 vezes quanto para dar 14? Vezes 2. Resto 0. Então, quer dizer que a média ela é igual a 62. Então, o que é que a gente achou aqui? A gente achou a média igual à mediana. Você pode se perguntar, professor, é sempre que vai acontecer isso? Não, aconteceu aqui, é um acaso. Não pode acontecer sempre. Ele quer a diferença entre a média e a mediana. Então, eu vou fazer o quê? Média menos mediana. Quando falar em matemática em diferença, você lembra sempre de subtração. Então, a média menos a mediana vai ser o quê? 62 menos 62, que vai ser igual a zero, exatamente. O gabarito aí dessa questão é letra A. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução aí. Curte, comenta, compartilha aí para ajudar o canal, fortalece, segue nas redes sociais. E é isso, pessoal. Boa prova para vocês, bons estudos. Tamo junto, é nóis.